Dia de jogo do Vasco e todo mundo está preocupado com a transmissão da partida. Ninguém sabe direito como assistir esse jogo. Aliás, ninguém sabe como assistir esse jogo. É sobre isso que a gente vai falar aqui, vai ser o assunto principal. É claro que também vamos falar da partida, afinal de contas esse aqui é o pré-jogo de Vasco e Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Se inscreva no canal de uma vez, deixa o seu like aí, dá o like, é de graça, né? E não ofende ninguém. Então aperta o botãozinho do like aí rapidinho que ajuda bastante e a gente vai conversar sobre isso depois da vinheta. Então bora lá, meus amigos, não lembro se eu me apresentei, se eu não tiver me apresentado, eu sou o Juninho, esse aqui é o canal Machão da Gama, onde a gente só se fala sobre o Vasco da Gama. Bom, hoje Vasco e Atlético Paranaense se enfrentam em São Januário pelo Campeonato Brasileiro às 6 horas da tarde, 18 horas, né, horário de Brasília. Só que tem um problemaço, né, a partida não vai ter transmissão de nenhum lugar. Então, vamos falar logo da transmissão. Eu sei que muita gente vai entrar nesse vídeo aqui exatamente para saber da transmissão. Vasco TV. A Vasco TV vai fazer a transmissão da partida, mas sem imagens. De toda forma, a Vasco TV promete aí a melhor transmissão da história da Vasco TV, né? O Mário Vassalo, que é o diretor da Vasco TV, quem comanda, o homem forte da Vasco TV, postou o seguinte no Twitter: a Vasco TV novamente estará junto com o torcedor vascaíno. Faremos, dentro do que nos é permitido, a maior e melhor cobertura do jogo, passando todas as informações da partida a partir das 16 horas. Transmissão de vascaíno para vascaíno, venha para a Vasco TV. Esse foi aí as palavras, né? Foram as palavras aí do Mário Vassalo sobre essa transmissão de Vasco e Atlético Paranaense. E quando ele fala de uma transmissão dentro do que nos é permitido, é porque a Vasco TV não pode utilizar imagens, né, para fazer a transmissão dessa partida por conta dos direitos aí que são da Rede Globo. Então tá explicado, né? A transmissão da Vasco TV começa às 4 horas da tarde, tem 2 horas de pré-jogo, só que é uma transmissão sem imagem. Lá você pode apenas ouvir a narração da partida. Então, se você ir acompanhar pelo rádio, né, por um radinho normal, por um site aí que transmite a narração, acompanhe na Vasco TV, prestigie a emissora oficial do clube, que vai fazer uma baita transmissão sem imagens dessa partida. Bom, mas é claro que você também quer saber uma forma de acompanhar a partida com imagens, né? Até agora eu pesquisei pra caramba para tentar encontrar alguma solução para assistir essa partida com imagens. Enfim, não vai ter transmissão para o Brasil, então a transmissão internacional que a CBF geralmente faz para outros países e para sites de apostas pode ser aí a salvação, né, para o torcedor do Vasco acompanhar essa partida. Como eu disse, o torcedor do Atlético Paranaense já está acostumado a esse tipo de coisa. Por isso eu entrei em contato com alguns e eles falaram: pô, geralmente quando está perto da hora do jogo a gente consegue achar um link e consegue assistir. Então, até o momento eu não sei, cara, não tenho nenhum link. A galera até nos comentários falou de um site aí, enfim, se alguém souber, fica à vontade para postar aí nos comentários, que enfim, se eu ver que o link é confiável, eu deixo fixado aí pra galera acompanhar também. Mas enfim, me sigam lá no Twitter, que quando estiver perto da hora do jogo, com certeza vai ter algum linkzinho, alguma coisa assim, e eu posto lá no Twitter pra galera conseguir acompanhar junto com todo mundo, né, essa partida entre Vasco e Atlético Paranaense. O meu Twitter é @pimpesjuninho, mas vou deixar o link também na descrição do vídeo para você me seguir lá. Bom, falado já sobre o assunto transmissão da partida, vamos agora falar da partida. Afinal de contas, isso aqui é um pré-jogo e o Vasco recebe hoje o Atlético Paranaense numa partida que vale 3 pontos e vale aí uma boa colocação do Vasco no Campeonato Brasileiro. Tem uma coisa interessante sobre esse jogo, cara. O Vasco recebe o Atlético Paranaense no Rio de Janeiro e a única vez que o Vasco perdeu para o Atlético Paranaense no estado do Rio de Janeiro foi em 2017, quando o Atlético derrotou o Vasco por 1-0. E adivinhem quem fez o gol do Atlético Paranaense? Você nunca vai imaginar, meu amigo. Foi ele mesmo, Lucas Ribamar, marcou o gol da única vitória do Atlético Paranaense sobre o Vasco no estado do Rio de Janeiro. Em São Januário, o Vasco nunca perdeu para o Atlético Paranaense. O
O Furacão nunca conseguiu vencer o Vasco no estádio de São Januário. É um confronto até engraçado, né? Geralmente quando o Vasco vai jogar em Curitiba, o Vasco perde, e quando o Atlético joga no Rio de Janeiro, o Vasco ganha. Geralmente os mandantes desse duelo, né, acabam saindo vencedores. Por outro lado, a última vitória do Vasco sobre o Atlético Paranaense em casa aconteceu em 2015. O Vasco venceu ali com gols de Nenê e Júlio César. Então também já tem um tempinho que o Vasco não vence o Atlético Paranaense em casa, né? Em 2017 perdeu lá em Volta Redonda, e 2018 e 2019 foram 2 empates em São Januário, né? O Vasco não conseguiu derrotar o Atlético Paranaense. Enfim, o Vasco hoje terá 2 mudanças no time titular em relação ao time que empatou com o Santos na Vila Belmiro, né? Thales Magno e Neto Borges vão começar como titular. Eles entram ali, o Thales, que já era dele, né? Ele foi suspenso na última partida por conta do cartão vermelho contra o Fluminense, então não pôde atuar. E o Neto Borges ganha a vaga do lateral Henrique, que está suspenso. Igor Catatal deve continuar como titular, né? Agradou na partida contra o Santos, então deve permanecer na equipe hoje. E o Vasco não terá o retorno de Leandro Castan, como eu disse no vídeo anterior. Leandro Castan será poupado mais uma vez e não atua hoje contra o Atlético Paranaense. Dito isso, o Vasco deve ir a campo com a seguinte formação: Fernando Miguel no gol, Pikachu, Miranda, Marcelo Alves e Neto Borges. No meio, Andrei, Felipe Bastos e Benítez. Na frente, Thales Magno de um lado, Igor Catatal de outro e Germancano no meio. Essa deve ser a equipe titular do Vasco da Gama. E aí, gostou da escalação? Acho que não tem como fugir muito daí, né? Uma pena o Leandro Castan fora mais uma vez, mas enfim, um bom retorno aí do Thales Magno. Hoje pode ser o jogo aí dele desencantar de vez, né? Ele estava melhorando já nas últimas partidas até ser suspenso. E vão torcer também para o Cano guardar o seu golzinho, né? Afinal de contas, a bola tem chegado muito pouco no Cano. Vamos ver se hoje ali com o Catatal e Thales municiando o Germancano, se o Vasco consegue fazer a bola chegar no argentino, porque se a bola chegar nele é gol. Lembrando que o Vasco tem 6 jogadores indisponíveis por conta da Covid-19, né? São eles: Guilherme Parede, Lucão, Ricardo, Werley, Vinícius e Breno. E além disso tem Henrique suspenso e Juninho lesionado, além do Leandro Castan poupado. São muitos desfalques para a equipe do Vasco da Gama. Falando agora do nosso adversário, o Atlético Paranaense, que tem um técnico interino, né, o Eduardo Barros. Ele também terá alguns problemas para montar essa equipe, já que o volante e capitão da equipe, o Wellington, aquele mesmo que passou aqui em São Januário, o Wellington Dom, o jogador está suspenso com o 3º cartão amarelo e está negociando a saída para o Grêmio, né? Então está ali em litígio com o Atlético Paranaense, não veio para a partida, nem poderia por conta da suspensão. Quem também segue fora da equipe é o zagueiro Thiago Heleno e também o meia Licão. Ambos estão se recuperando de lesão. O atacante Walter, o gordinho Walter, que não é mais gordinho, tá magrinho agora, tá fininho, ficou em Curitiba para manter aí a forma física. Então, dito isso, a equipe do Furacão que enfrenta o Vasco hoje deve ser formada da seguinte forma: Santos no gol, Abner, Pedro Henrique, Lucas Halter e Kelvin na esquerda. Richard, aquele mesmo Richard que passou pelo Vasco no ano passado, Léo Cittadini e Eric no meio. Na frente, Pedrinho, Geovânio e Bissoli. Ou Bissoli, não sei. Deve ser Bissoli ou Bissoli. Enfim, esse é o time do Atlético Paranaense que enfrenta o Vasco. Enfim, não é nenhum bicho-papão, dá pro Vasco vencer essa partida. Dito isso, vamos aqui para os nossos tradicionais palpites. Estou confiante que hoje o Vasco vence e vence bem. Será hoje 3 a 0 para o Vasco hoje em cima do Atlético Paranaense. Uma vitória para consolidar a boa fase que vive o Cruz Maltino. Meu palpite é 3 a 0, 2 do Cano e 1 de Igor Catatal. Deixa aí o seu palpite também e se inscreva aqui no canal, deixa o seu like aí também, que é muito importante. Divulgue o vídeo aí no seu WhatsApp, né, até pra galera saber, tentar encontrar uma forma de assistir essa partida da Logo Mais. Tamo junto, vou ficando por aqui. Isso aqui é Vasco, saudações vascaínas, até a próxima.